A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. E que não são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300. De ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor, gratidão, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens, #anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando aos muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos a início agora às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual e edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, viva, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar início à nossa live.
E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Gratidão pela presença. Vamos aqui a nossa oração. Oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, pelo poder que é no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e que todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Agora escolha um número aí de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 27 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 27 do livro de 2 Crônicas contém 9 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. O reinado de Jotão. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filho de Zadok. Fez com que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e nos bosques, castelos e torres. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do livro de Daniel. Vamos aqui ao capítulo. Capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos, que diz assim: Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas
porque nele havia um espírito excelente e o que pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava em nenhum erro, nem culpa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios para a meditação do rebanho. Capítulo 2 do livro de Efésios. Capítulo 2 do livro de Efésios contém 22 versículos, que diz assim: do pecado para a salvação pela graça. Versículo 6, 7, 8 e 9. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho, rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Sofonias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: ameaça contra os filisteus, versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscais a justiça, buscais a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza está desamparada e Ascolon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarrigada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Vamos ao sorteio aqui. Capítulo 21 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Capítulo 21 contém 24 versículos, que diz assim: leis para o sacerdote. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala com os sacerdotes, filho de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho ou por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois se profanaria. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco.
9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. E muita atenção nesse novo desafio. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não faz
o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar. E ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Deus, o Cristo, não tinha discípulos políticos, receba 200 milhões de reais. Prove para nós, sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai receber cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês, abençoados, que nós estamos aqui não pedindo dinheiro, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando a verdade. É isso aí, tá? Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, e eu estou aqui também abençoados para ministrar a palavra para quem quer receber uma palavra do Senhor Deus e do Espírito Santo de verdade para vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração, glórias ao nosso Senhor Deus, para dar continuidade aqui aos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para aqueles que querem receber uma palavra do Senhor e do Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui fazer uma oração. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus, pela tua presença nesta live. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos dar continuidade aqui aos sorteios do livro dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo. Tá? Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 17, ímpar e 18, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 18 do livro de Juízes para a meditação do rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Capítulo 18. Vamos aqui à ministração. Contém 31 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: os danitas buscam herança maior. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar. Portanto, até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan, 5 homens dentre os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, e a espiar, a explorar a terra. E lhe disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto na casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para cá, para aqui? Que fazes aqui? E o que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro para a meditação. O livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis,
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Reis. Capítulo 5 do livro de 1 Reis contém 18 versículos que diz assim: Salomão faz aliança com Irão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais o sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: Os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 10 do livro de Marcos. Capítulo 10 do livro de Marcos contém 52 versículos, que diz assim: O pedido de Tiago e João, versículo 35, 36 e 37 e 38. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas o Senhor Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Livro de Malaquias, glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio aqui. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: O castigo dos sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós e outro este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração dar honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, vós não propondes isto no coração. Eis que vos
provarei a descendência, atirarei extremos ao vosso rosto, excremento aos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da família do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de R$200 milhões em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. A primeira, ofertas. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, orar. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba R$200 milhões em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada.
Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo da Bíblia Sagrada. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, estas vidas que estão juntas conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração, para ser igrejas vivas do Senhor com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos agora dar início novamente ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas quatro versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos que dar início ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado foi o livro de Lamentações, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado, capítulo 3 do livro de Lamentações. Capítulo 3 contém 66 versículos, que diz assim: a esperança de misericórdia, de auxílio pela misericórdia de Deus. Versículo 22, 23, 24 e 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha oração é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 18 do livro de João. Capítulo 18 do livro de João contém 40 versículos, que diz assim: Jesus no Getsêmani. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo o Senhor Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do rio, do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque o Senhor Jesus ali estava muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegaram a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, o Senhor Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Capítulo 30. Capítulo 30 contém 20 versículos, que diz assim: promessas de misericórdias, versículo 1, 2, 3 e 4. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordaste dela
entre todas as nações para onde o lançar o Senhor teu Deus. E tomarás ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, e todo o teu coração, e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus. Desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e se tornará de lá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ver aqui o sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 38 do livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 38. Contém 41 versículos, que diz assim: o Senhor convence a Jó de ignorância. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os teus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Gratidão pela presença. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim: restauração do Israel espiritual. Versículo 11, 12, 13 e 14. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-as das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mostos e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nela habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Glórias ao nosso Senhor. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 29 do livro de Provérbios. Capítulo 29. Capítulo 29 contém 27 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transforma. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías.
capítulo 16 do livro de Isaías. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 14 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até ao monte da filha de Sião. Como pássaro espantando, lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales de Arnon, que dizem, dá conselho, executa o juízo e faze tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre si os desterrados de Moabe, sirva-lhes da escuridão contra os destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Glórias ao nosso Senhor Deus. Josué, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué. Capítulo 10 do livro de Josué contém 43 versículos, que diz assim: Josué prende os 5 reis e os matam. Versículo 16, 17, 18 e 19. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá e anunciaram a José. Foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué, rolai grandes pedras à boca da cova e pondo junto a ela homens que os guardem, porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos louvou e entregou nas vossas mãos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim, o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o primeiro, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, e assim o enganador é o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. O livro é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo sorteado, 40 do livro de Gênesis. Capítulo 40. 40 contém 23 versículos, que diz assim: o sonho do copeiro-chefe, versículo 9, 10, 11 e 12. Então o copeiro-chefe contou ao seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e o espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada,
Eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mentalize agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Número 8, Daniel, capítulo 6. Número 10, Efésios, capítulo 2. Número 3, Sofonias, capítulo 2. Número 2, Levítico, capítulo 21. Número 4, Juízes, capítulo 18. Número 1, 1 Reis, capítulo 5. Número 7, Tito, capítulo 2. Número 6, Marcos, capítulo 10. Número 9. Agora. Vamos continuar aqui. Número 14, perdão. Número 14, Malaquias, capítulo 2. Número 19, Lamentação, capítulo 3. Número 9, João, capítulo 18. Número 11, Deuteronômios, capítulo 30. Número 5, Jó, capítulo 38. Número 18, Amós, capítulo 9. Número 16, Provérbios, capítulo 29. Número 17, Isaías, capítulo 16. Número 15, Josué, capítulo 10. Número 20, 2 João, capítulo 1. E número 13, Gênesis, capítulo 40. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo e alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço ao Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o Teu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com meus irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã na Igrejas 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48 no
no arroba AIG 1318 37 300 e até 1h12 da madrugada no arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no nosso perfil. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias para e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live e do Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, e agradeço principalmente a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.